Bom dia a todos. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo sobre a reforma religiosa, né? E aqui vocês estão vendo no capítulo 4, né? Do capítulo 4 do nosso livro, o, uma imagem de Lutero, né? O, o, um dos precursores, né? Uma das figuras mais importantes dessa reforma religiosa que aconteceu no seio da Igreja Católica no período moderno, né? Foi uma das coisas que nós comentamos anteriormente, ajudou a modificar muito a visão da verdade, a própria estrutura da sociedade, porque a estrutura da sociedade medieval era estava ainda apegada ao contexto religioso e o domínio religioso católico, né? E aí todos aqueles países da Europa, principalmente a Alemanha, né, que era católica naquele momento, ela passa por essa transformação. E o Martin Lutero, ele é uma das figuras mais importantes desse movimento, que vai gerar o protestantismo. É justamente ele aqui, nesses momentos, em um dos momentos ele está defendendo a sua tese, né, diante do imperador de Weimar, né, na Alemanha. E aqui, por outro lado, nós temos um contexto, né, que demonstra a imagem de Lutero também, e aí, mas aí com imagens contemporâneas, com outras figuras, né, que representam esse movimento. Então, Lutero foi uma figura muito importante, né, para o acontecimento da reforma protestante. Como nós já havíamos dito no, na parte anterior, o protestantismo ele começa, a reforma religiosa ele começa não só com Lutero ou com Calvino, né? Nós estamos estudando hoje a reforma luterana, mas ele tem uma base muito firme no início com John Wycliffe e John Hus. São duas figuras também importantes dentro do seio da igreja, que não aceita, né, a forma que a igreja estava realizando seus cultos, né, a maneira, a forma que vinha sendo feita a sua profissão de fé estava sendo deturpada. Por que uma deturpação? Porque nos evangelhos e na Bíblia, nada daquilo que a igreja estava fazendo em Roma naquele momento, em vários lugares do mundo, isso tinha, assim, vamos dizer assim, uma força dentro da Bíblia, dentro dos evangelhos. Aquela exploração, a cobrança de indulgência, a cobrança sobre orações, quase como se fosse um imposto, né? Era um imposto, né, de certa forma. E aí a gente vê nos demais setores, né, nos diversos setores, os vários setores da sociedade europeia que estavam descontentes, né, com a Igreja Católica, a gente já comentou, e esse descontentamento culminou no que atingiu o seu ponto máximo, que foi o movimento da Reforma Protestante, né, que aí gerou-se gerou uma crise, né, e criou-se então, a partir desse protesto, né, desses que não concordavam com a postura da igreja, criou-se a igreja protestante. O fortalecimento então da igreja católica durante a Idade Média, né, que foi o que aconteceu, por isso que a igreja chegou a esse
a essa situação assim de abuso, né? Ela passou muitas vezes a abusar do poder que tinha. Primeiro o povo era controlado, né, de uma maneira assim que tinha que obedecer, era obrigado a obedecer, né? E aí então durante a Idade Média ela tem esse fortalecimento, né? Ela ela se fortalece, passa a controlar a vida das pessoas. Basicamente como alguns países no Oriente Médio, que é controlado pela visão religiosa. O poder é um poder é um poder religioso e não um poder da Constituição, um poder do direito, né? É preciso que se obedeça às regras da igreja para que essa pessoa seja considerada uma pessoa, vamos dizer assim, de Deus, né? Uma pessoa que merece todas todas as benesses que Deus favorece a ele. Então a igreja ela cria uma força assim descomunal. Não se referia também a essa questão da força, não só a questão religiosa, mas também política, né? A igreja ela passa a ter um poder político, ou seja, ela desfrutava também de poder político durante a Idade Média. Ela era muito forte, né? Tanto que boa parte das terras, né, do território europeu pertencia à igreja. E aí a gente pode se perguntar, mas por que a igreja era tão poderosa, né? Por que ela era tão poderosa? Pelo fato de que naquele período, né, da Idade Média, no século V, né, e no século XV depois de Cristo, a própria sociedade se organizava de forma a colocar a igreja como a sua principal instituição existente. Ela era um elo de confiança, ela era a força que o povo muitas vezes acreditava, né? Já que os reis, muitos reis, eles tinham falhado em diversas situações, em governar o povo, em governar a sociedade. Aí é bom a gente lembrar que nós estamos aí, nesse período, é o período que nós já estamos vivendo um período fora da Idade Média, né? Nós estamos fora da Idade Média. Porque o que é o fim da Idade Média, né? 453 seria o fim da Idade Média. Nós estamos em pleno século XX e aí a Idade Média ela chega ao fim. A sociedade não tinha em que se agarrar, né? Em que se apegar. Então eles dá todo esse crédito para a igreja e a igreja então se coloca com um poder, uma força política, né? Uma força política muito forte. É como se a bola da vez fosse a, a parte religiosa, né? A igreja, ela passa a ter uma força muito maior do que alguns reis em alguns lugares da Europa, ou boa parte de toda a Europa, porque os reis só eram reis se fosse coroado boa parte deles pela igreja. Então, durante o feudalismo, a sociedade se organizou em três estamentos, né? Vocês lembram que os estamentos é aquela coisa que se cria uma linha desigual, né? Em desvantagem justamente para aqueles mais carentes, aquela parte mais carente, que sempre foi a mais prejudicada, que são os trabalhadores, que são os camponeses, que são os pequenos artesãos, né? E aqui é interessante a gente observar, né? O clero, a nobreza e os camponeses, eles faziam parte dessa classe, né? Estava dividido dessa maneira, essa classe. Então, o clero e os seus membros, né? Os membros da igreja, eram os mais poderosos do estamento, né? Que era aquela divisão que eu acabei de falar. Tanto o clero quanto a sociedade acreditava que o Papa era um dos principais líderes da igreja, né? Era um homem iluminado, diferenciado, detentor de uma autoridade inquestionável por ser um representante de Deus na Terra.
muita gente acreditava nisso. Por exemplo, hoje, quando a gente observa o Papa hoje, ele é uma figura importante, né? Mas ele é muito simples, ele não é aquela pessoa que está acima das outras sociedades, né? Ele não se coloca nessa posição. Primeiro pela mentalidade dele, primeiro porque a própria igreja hoje, o poder dela é um poder de sociedade, ela tem voz como sociedade, mas ela não tem poder para governar e controlar a sociedade. Então, assim, era assim que a população pensava e foi assim que foi dividido essas classes sociais desse momento, né? Nesse momento aí, a gente tem essa divisão. Assim, todos os demais líderes da igreja que agiam em nome do Papa também não deveria ser questionado. E isso era uma coisa que é por aí que acontecia os desmandos. Muitas vezes alguém praticava determinada coisa em nome do Papa, em nome da religião. E isso era endossado por toda a igreja. Primeiro, porque eles não poderiam dizer que um representante da igreja cometesse crime, cometesse algum erro, cometesse alguma falha, porque, ora, não era a igreja toda poderosa, aquela que tinha uma ligação com Deus, a representante de Deus, jamais poderia cometer erro, né? Então, a infalibilidade, que é a ideia de você achar que você é infalível, esse foi um dos grandes erros da igreja do passado, né? Assim, todos os demais líderes da igreja agiam em nome do Papa, né? E dessa forma, errando, se eles errassem, né, como erravam muito, já colocava em risco e colocava em uma situação assim desfavorável para a própria igreja. Aí, na época do feudalismo, a igreja também se tornou uma proprietária de grandes partes do território, né, da Europa, como eu acabei de dizer. Muito território era doado à igreja pela nobreza, né, claro, para ter os seus. Como muita gente comprava cargo, e como é que comprava cargo? Muitas vezes comprava cargo doando terras, né, doando terra. Por isso a igreja cobrava impostos, né, de todas as pessoas que morasse em suas terras. Assim, arrecadou muito dinheiro e se tornou uma instituição extremamente poderosa. Foi dessa forma que eles se tornaram uma das instituições poderosas. Eu não sei se vocês sabem, mas essa questão de força, de poder, de condição econômica, inclusive aconteceu mesmo na América, fora do período da Reforma Protestante, né? Ou nesse período, né, da Reforma Protestante, no Brasil também, em vários territórios da América, a igreja ela passou a ter uma grande parcela de territórios, né? Por exemplo, as pessoas que moravam ali naquele local, naquela localidade, doavam uma parte para a igreja, uma parte de terras, uma parte muitas vezes de dinheiro, para que a igreja se mantesse, né? Mas ele também, em contrapartida, recebia um certo tratamento diferenciado, né? Às vezes, muitas vezes, até se aprontasse, se praticasse determinadas coisas equivocadas, a igreja perdoava, né? A igreja perdoava. Mas, por exemplo, nesse período a igreja não perdoava quem falasse qualquer coisa contra a igreja. Ia acabar sendo julgado, condenado à morte, né? Ia parar na fogueira. Nós temos, por exemplo, o, nós temos, por exemplo, os estados brasileiros, quando você vai perceber, o tanto de território, né, de terra que a igreja tem. Eu me lembro que quando fui fazer uma visita à cidade de Santa Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, né, mais próximo ali de Salvador, 100 quilômetros de Salvador, né, Santa Amaro, aquela região, Santa Amaro, Cachoeira, boa parte das casas as casas que o povo morava pertencia à igreja, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos
territórios aqui que pertenceu à igreja, em São Félix, em Santa Maria, né? Locais que foram doados por pessoas que eram, além de ser adeptos, né, da religião católica, eram pessoas também que queriam fazer suas barganhas, que queriam presentear a igreja para ter um certo ar de, de alguém privilegiado, de alguém que está próximo da igreja, né? A igreja era chamada de a Santa Mãe, né? Igreja, a Mãe Igreja, né? Né? Era como se ela fosse a representante, né? Ou como se fosse alguém que acolhia todo mundo. Mas, de certa forma, nesse período que nós estamos falando, não havia tanto acolhimento, havia mais exploração, né? É por isso que se diz que durante a Idade Média as pessoas tinham um forte caráter religioso. É verdade. Quase tudo era feito em função da religiosidade. Porém, nada disso levava um credo assim verdadeiro, voltado para os padrões dos ensinamentos de Jesus. Claro que tinha gente dentro da igreja que fazia e cumpria essas metas, mas nem todos faziam de maneira correta, né? Praticamente tudo estava relacionado à fé, à vontade divina, né? As explicações do sobrenatural e do supersticioso, e é aqui onde entra muito as ideias que o iluminismo vai combater, né? Que tudo a igreja usava as explicações sobrenaturais e as superstições. Por exemplo, a ideia de gato preto, a ideia de passar embaixo de escada, todas essas coisas. Outra coisa também, a ideia de estudar, era uma coisa que era afastada da população. Só quem podia estudar eram os padres, né? Nós já falamos sobre isso. A principal instituição da Idade Média, né, foi justamente a igreja, né? Não se preocupava em promover desenvolvimento científico ou estimular um espírito crítico, né, na sociedade. É outra coisa também que um, um espírito que buscava a resposta com base nas evidências, isso não era uma das coisas que prevalecia. A igreja ela não estava para libertar as pessoas. É quase como se ela estivesse contando uma história para um bocado de criança e essas crianças tivessem que obedecer, entender que o que estava sendo dito era daquele jeito e não tinha por que eles procurarem mais informações, né? Pelo contrário, ela se preocupava com privilégios, com pessoas que tinham que aceitar sua autoridade, que tinha que aceitar suas palavras como sendo a vontade de Deus, enfim, né? Era todo um aparato que a igreja utilizava. E por que a igreja se expandiu tanto em vários territórios, inclusive fora do continente europeu? Porque em no período de navegação, que é bem nesse período, né, que a gente começa já o processo de navegação pelo mundo, né, os vários navegantes, você vai ter portugueses viajando, você vai ter espanhóis, você vai ter franceses, você vai ter todos aqueles que de alguma maneira tinha, desenvolveram. Os próprios ingleses vão navegar em vários lugares, né, vão chegar a vários lugares com suas frotas marítimas, perdão, suas frotas marítimas, né? Então tudo isso vai favorecer com que a igreja ela se consolide e ela vai mandar em cada embarcação, né? Porque fazia parte do credo, da fé de muita gente, um padre, né? Ou uma comitiva da igreja para que aonde a igreja, onde o estado chegasse, aonde aquele reino chegasse, também se instalasse ali uma visão religiosa para levar o cristianismo, né, da maneira como eles estavam fazendo, né, não o verdadeiro cristianismo, mas o cristianismo da maneira como eles estavam fazendo. Então a Idade Média era cheia de superstições, pelo fato de
da mentalidade humana ainda ser não valorizar o uso da razão, né? Ou deixar de valorizar, porque em um dado momento na Grécia nós tivemos no período clássico, vocês lembram, nós estudamos o período do Renascimento, nós tivemos no período clássico a, as ideias iluministas que resgata, né, a razão, que resgata o período em que o homem vai acordar, vai ter o seu desenvolvimento da razão, ele volta a usar a razão a seu favor. Então, coisas como né, tá ilustrado aí o gato preto, o termo de superstição, né? Pois existem algumas superstições sobre gato preto até hoje, né? As pessoas têm receio, têm medo. Outra coisa também, não poderia questionar esses dois itens aqui, ó, aqui e aqui, é o gato preto, é da superstição, e essa parte de baixo é a questão da iluminação mental, né? Os indivíduos não podiam se esclarecer, ficar claro para eles que não era bem daquele jeito, né? A igreja sempre buscava encobertar, buscava sempre criar uma superstição, um dogma, né? E aí, gente, o que é dogma? É bom que vocês coloquem isso na mente. O dogma é uma das coisas que a igreja mais usou, ao invés de usar o ensinamento, como eu até já comentei com vocês, ao invés de usar o ensinamento, né, que tem na Bíblia para o bem da humanidade, para a transformação, para você ter uma sociedade fraterna, que vai se transformar em praticantes do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, como, como nos pede Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Isso não vai ser colocado em prática, porque na visão religiosa, só Deus podia, desse momento, só Deus podia perdoar os pecados, né? Só a igreja podia perdoar os pecados, né? Como a igreja era a grande representante de Deus na terra. Então, assim, as pessoas não podiam ter, por exemplo, um espírito crítico, né? Era extremamente negativo quem questionasse a igreja nesse momento. Ele era considerado um herege, né? Um irresponsável, né? Logo sofria perseguições e muitas vezes iam parar nas fogueiras, né? Então, pessoas, se quisesse criticar, se quisesse duvidar de uma coisa, já estava criando um grande potencial para se tornar um, para se tornar um indivíduo proscrito, né, dentro da igreja, ou não devia fazer parte da, do contexto da igreja, certo? E aí, dentro desse próprio movimento da igreja, nós vamos ter algumas alterações no papel da Igreja Católica. Os fatores que vão acontecer justamente por volta do século XIV, todos os contextos, né, até agora citados aí nos slides anteriores, refere-se à Igreja Católica. Começou a ser alterada por um humanismo. O humanismo é um dos movimentos que acontece dentro da igreja, né? E fora da igreja também. Você ainda, será que ainda nos lembramos do que é o humanismo, né? O humanismo ele contribuiu justamente para que os grandes iniciadores, né? É um movimento intelectual de renovação das artes, de renovação da ciência, de renovação do significado do, do significado, né, das coisas. O homem ressignifica sua própria história, o, o retorno então da antiguidade clássica, né, quando eles perceberam que a igreja estava fazendo coisas que não era coerente, muitas dessas pessoas começaram a se deslocar e descolar da visão religiosa, né? especialmente os especialmente os humanistas, né, que voltou a valorizar o talento humano, a individualização. Lembra que nós já vimos isso, né? A individualidade, a razão,
o homem ser colocado no centro de tudo. Aqui nós estamos vivendo fora da Idade Média, né? Nós estamos chegando fora da Idade Média. Nós já estamos numa atividade já que o homem começa a voltar a usar a razão, como no período clássico, né? Ele começa a fazer análise, né, das situações, e o humanismo ele retorna, né, ele faz um retorno ao antropocentrismo, que seria justamente o homem no centro de todas as coisas, em contraposição ao teocentrismo que defendia a igreja no centro de tudo, o Deus no centro de todas as coisas, né? O homem nesse período da Idade Média, o homem não podia pensar. O homem ele estava apenas para obedecer às regras da igreja, porque as regras da igreja, segundo os comandantes da igreja, eram as regras de Deus. Então, a sociedade estava mergulhada numa ignorância muito grande, num conjunto de superstições. Outra coisa também interessante é que boa parte desse povo não tinha acesso à educação, não tinha acesso à informação. Eles foram colocados assim porque tinham um propósito de ser colocados assim, né? Eles não podiam descobrir a verdade individual, nem podia ter individualismo, né? Havia uma visão coletiva, só quem tinha uma visão individualista era a igreja. Ela tinha uma visão individualista, né? Cada padre, cada bispo, cada pessoa tinha seu patrimônio, tinha seu a sua hierarquia, a sua postura, seus poderes econômicos, né, e políticos garantidos, mas o povo não. O povo era a sociedade mais simples estava de forma complicada. É daí, gente, é desse momento que começa a surgir, né? E aí a gente já sabe, nós já estudamos, já vimos, já falamos, é desse momento que começa a surgir uma classe social, né? Uma classe social que vai ser chamada de burguesia, né? Por quê? Porque vai ser aquele tipo de pessoas que não eram tão bem vistas pela igreja, que tinham um certo poder econômico, e eles então começam a fazer um movimento, e esse movimento é o movimento humanista, é um movimento intelectual que conclama a sociedade a ser diferente, a se tornar uma sociedade mais avançada, mais moderna, né? Nós temos que entender que esse período é um período moderno. Então aí o humanismo, né, desperta esse espírito crítico do homem, e isso foi crucial para alterar o papel da igreja exercida sobre a vida das pessoas, né? Então, esses intelectuais, esses pensadores, gente que escreveu o livro, como nós já vimos, né? Nós já vimos lá vários escritores, como Dante Alighieri, né, que escreve um livro centralizado no homem, como Miquel de Cervantes, enfim, e diversos outros pensadores que vão escrever, mas nós vamos ter mais tarde, depois do humanismo, né, nós sabemos, o iluminismo. O iluminismo vai pôr uma pá de cal definitiva nessa visão religiosa que controla, que domina as pessoas, né? E aí, aos poucos, a importância da igreja vai sendo diminuída, ela vai começando a perder esse poder político, né? Por causa das suas práticas, essas práticas passam a ser questionadas, muitas práticas que iam de encontro contra o próprio credo da religioso, né? A própria visão religiosa que se deveria ter, as pessoas começam a ficar mais atentas, né? Elas começam a questionar e ouvir aquelas pessoas que questionam. Aí onde surge os humanistas, eles vão fazer justamente esse trabalho, né? Vão fazer esse trabalho, né? De alterar, de questionar a instituição maior naquele período. E aí nós vamos ver, por exemplo, a crise da igreja, né? A crise da igreja católica. Além do humanismo, outras questões também diminuíram o poder e influência da igreja, né? De influência da igreja. Os conflitos entre o Estado e a igreja, né?
quando os reis eles percebem, né, os monarcas percebem que a igreja ela tem um poder que está muito acima até deles mesmo, né? Ela passa a ter um poder acima dos reis, então eles começam também a questionar essa visão, né? A igreja teve sua influência diminuída após a centralização do poder nas mãos dos monarcas absolutistas, né? Quando os reis então fazem um acordo com esse, né? Faz um acordo com essa parte da burguesia que tem interesse que o Estado se abrisse, porque eles eram comerciantes, pessoas que tinham um certo interesse de comercializar, de vender produtos, de virar uma outra nação, uma outra sociedade, né? Isso ocorreu no contexto de formação dos estados nacionais, né? Os estados nacionais, tema do segundo capítulo, né, como nós vimos, os reis então estavam insatisfeitos com a igreja, né, e exerce um domínio político e administrativo sobre a vida das pessoas. Então os reis, na verdade, eles eram praticamente colocados de lado, né? Eles tinham que seguir ali os padrões da igreja. E a partir daí, nós temos o tempo todo o Estado querendo tirar essa força da igreja. Para os reis, o papel da igreja não era de receber impostos, mas também de orientar a vida espiritual. Então, assim, porque aqui a igreja se fazia também de uma postura de Estado, de governo de Estado. Ela arrecadava, porque ela vendia indulgências, ela cobrava por um contexto religioso que praticasse por orações, né, que não era o papel da igreja. Então, os reis já questionam, se aproveitam desse movimento que vai nascer, que é um movimento humanista, né? E mais tarde o movimento desse humanismo nós vamos ter o Renascimento, e do Renascimento nós vamos ter o Iluminismo, né? Mas aí a gente já tem esse contexto do Iluminismo já sendo fomentado e questionado, né? E usado contra a igreja, né? A insatisfação da burguesia, né, como já havia dito, a igreja condenava algumas práticas consideradas como comum entre a burguesia, por exemplo, o empréstimo de dinheiro a juros, né? A burguesia fazia muito isso, né? E ela então emprestava dinheiro para quem precisasse e recebia de volta em quantia superior. Então a igreja condenava isso, mas ela, enfim, ela podia fazer, né? Ela fazia isso. Essa prática era considerada um pecado pela igreja, né? Mas não era um pecado para ela, né? A igreja chamava tal prática de usura. Aí entra dentro daquela ideia dos 7 pecados capitais, né? Também os 7 pecados capitais também criados pela igreja, né? É uma dos paramentos da igreja, é um dos dogmas, né, da igreja, que a própria igreja ela praticava a usura, né? Porque a igreja ela ocupou um espaço que os reis em um dado momento deixaram com o fim do período clássico da antiguidade, né? Com aquele desfazer do Império Romano, né? O que acontece? A igreja, então, ela se aposta desse espaço deixado pelos, pelos imperadores de Roma, pelos aqueles que estavam no poder. E, na verdade, o Estado romano vira o que a gente chama de Império Católico, né, romano, né? O que acaba se transformando, né, na igreja do Sacro Império Romano, né? Então, ela começa então a editar as regras e os cargos que essa igreja estabelece vai diminuindo o poder dos reis. Então, obtendo aí então altos lucros com a venda de produtos, também era uma das coisas que era condenado pela igreja, né?
a característica aqui da reforma religiosa é justamente a reforma. Quais são as características dessa reforma? É justamente a reforma é protestar contra os desmandos e a alta autoridade, né? O abuso de autoridade da própria igreja, né? A igreja ela tem uma autoridade que está acima da cabeça dos reis, né? Outra prática comum da burguesia era a obtenção do lucro no comércio. Então, que era uma das coisas que a igreja não achava isso interessante, né? Se a igreja considerasse que que os lucros eram muito altos, também condenava a burguesia, acusando-os de serem pecadores. Por isso que eles mandavam muita gente, às vezes, para a fogueira, porque fazia parte daquele setor ali, da burguesia, gente que protestava, gente que não concordava com a postura. E aí, nesse sentido, a burguesia foi muito importante para a quebra, né? A quebra desse monopólio, desse controle da igreja. Porque eles começaram a fazer um movimento minando, né? Minando esse poder da igreja. Isso foi feito em acordo com os reis que também estavam em desvantagem. Né? Essa desvantagem fazia com que a igreja se perpetuasse, né, no poder. Então, esses conflitos internos, vai gerar uma grande influência de novos intelectuais, novos pensadores, pessoas que buscavam a liberdade, né, de expressão, o desejo de comercializar seus produtos, de poder emprestar seu dinheiro, de, de se utilizar do comércio, né, para ter um lucro e, de repente, até modernizar a própria sociedade. A gente, sem sombra de dúvida, nós podemos dizer, nós podemos dizer com muita tranquilidade que quem provocou basicamente, né, o que a gente chama de modernidade foi a, é, a classe burguesa. A classe burguesa ela tem uma influência muito grande na modernidade do Estado, porque ela investe, ela luta politicamente, ela coloca a gente no poder, ela derruba muitas vezes quando está lá e está praticando coisas que não são de acordo com os interesses dela, mas ela também fez isso porque ela tinha interesse, né? A igreja, então, cultiva uma série de práticas que não eram bem vistas por vários membros da própria igreja, né? Dentre as práticas, nós podemos destacar a simonia, que é o comércio de objetos sagrados, que é aquilo que a gente já comentou. A simonia era justamente vender um pedacinho, uma lasca da igreja, uma lasca da cruz, né, no qual Jesus foi crucificado. Então vendia aquilo ali, né? Era o comércio de objetos sagrados. A venda de cargos eclesiásticos, né? As pessoas que não tinham formação religiosa, que não passou pelo estudo, eles acabavam comprando os cargos e aí muitas vezes por doações de terras, né, havia uma barganha. A venda de indulgência, que a igreja vendia aos fiéis documentos com a concedida perdão dos pecados, né? Essa era a prática mais abominada por vários membros da própria igreja. Então, dentro do seio da igreja, o movimento ele começa a acontecer no seio da igreja. A igreja, então, ela começa a sofrer as suas crises internas. Essas crises internas vão ser cada vez mais abaladas porque você tem um indivíduo, uma das classes, né, que ainda não era uma classe ainda, fazia parte, mas era excluída, né, era mal vista nesse período, que é a burguesia. Ela então vai forçar, né, já havia uma crise dentro da igreja e a burguesia forçava esse movimento de fora para dentro, né? E aí então a culminância desse encontro de quem está dentro, né, querendo sair dessa bolha que foi criada pela igreja, e desses que estão fora e querem entrar nessa bolha, vai ser o que a gente vai chamar de reforma protestante,
que é o que a gente está estudando. Então, há muito tempo a igreja concedia gratuitamente esses documentos e perdoava pecados, mas concedia gratuitamente, até que alguém, né, pensou, vamos cobrar, né? Vamos cobrar por isso. Essa concessão era feita por merecimento de pessoas, né, que recebiam documentos, em razão de uma obra de caridade, por exemplo, né, a pessoa que praticasse o bem, que servisse, muitas vezes, até a caridade nesse momento, gente, era doar faixas de terra para a igreja, tá? E aí a pessoa muitas vezes recebia, ó, seus pecados estão perdoados. Mesmo que fosse gratuitamente, mas havia uma barganha, recebia, né, em contrapartida algo. Porém, a igreja passou então a vender, né? Quando passa a vender, aí os membros da própria igreja eles começam a questionar esta postura, essa postura da igreja se utilizar desse expediente para vender, né? Vender as, as indulgências, as orações. O que seriam as orações, né? Muitas vezes praticamente quase santificar alguém. Né? É por isso que a gente tem uma quantidade de pessoas que receberam muitas vezes títulos de santos, quando na verdade devem ter praticado coisas piores do que a gente nos dias de hoje, quando não somos santos e nem precisamos estar ali sendo identificado, né, ou canonizado. É claro que a igreja, ao longo do tempo, ela se modificou, ela se transformou. Né? Observe que dá de graça, né, esse documento já é abominável. Né? Então, assim, dar de graça um documento de perdoar pecado já é uma coisa que não deveria ser feita, né? Quanto mais vender. Então, assim, não era uma coisa que deveria ser feita, mesmo de graça, né? Quem é que pode dizer assim, eu perdoo os teus pecados? Outra coisa, aí você percebe, por exemplo, já imaginou se alguém comete um crime bárbaro, mas só porque ele é parente, porque ele pertence à igreja, ele poderia ser perdoado, porque ele pagou, porque ele fez essa barganha, né? A simonia também era a venda de cargos eclesiásticos, né? Quanto à venda de indulgências, demonstra-se uma grande hipocrisia que existia dentro da Igreja Católica. A Igreja frequentemente condenava os lucros, né, obtidos pela burguesia, porém ela mesma era sedenta por lucros. Né? Então, aquilo que a gente já comentou também anteriormente, ela também ela era muito sedenta por lucro, por dinheiro, por ter, né? E aí vendia, né? Comercializava a fé, comercializava indulgências, que é justamente comercializar as orações, né, fazendo com que o povo acreditasse que ali estavam perdoados os pecados, né, dessa postura. Eu vou parar por aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo, né, para não cansar muito vocês.